Graças a Deus. Vamos ficar de pé. E vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 83. Gostei muito de Zaqueu que precisa descer. Quantas pessoas precisam descer da árvore, descer do orgulho, da árvore do orgulho, descer da árvore da bebida, da cachaça, do cigarro. Isso tudo são árvores, Zaqueu precisa descer dessas coisas. Desça, descer da árvore das roupas curtas, descer da árvore das roupas apertadas. Zaqueu, não tem feminino de Zaqueu, né? Zaquelas precisa descer da árvore. Salmo 83. Só o versículo 1 diz assim: ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales, nem te inquietes, ó Deus. Amém. Senhor Jesus, acrescenta as tuas bênçãos à tua palavra. Eu quero te pedir neste momento, Senhor, ó Deus, mais uma vez, pelo irmão Dario, sua esposa, irmã Margarida, Senhor, pelas suas filhas, pela sua mãe, pela sua família, eu quero te pedir neste momento, Senhor, ajuda a elas, o Moisés também, eu peço ao Senhor, o Senhor dê força a ele, Senhor, ao Leno, ao Stuart, Senhor, aquela família ali, toma em tuas mãos, ajuda a eles caminharem, Senhor, na tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço pelo Ramires, pelo Joel, ó Senhor, eu peço por cada um que está ali, Senhor, nesse momento, Senhor, ali no tabernáculo, Senhor, em Novo Hamburgo, ajuda os irmãos, as irmãs ali, fortalece, Senhor, ó Deus, na tua palavra, no temor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa esta reunião, toma em tuas mãos. Eu vou me colocar ao lado aqui, convidar o nosso professor, o nosso mestre, o nosso Senhor, o grande Espírito Santo, venha ajudar a nós. Abençoa os internautas, Senhor, ó Deus, toma em tuas mãos cada um deles, seja o Senhor com eles, ajuda nos seus corações. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, se há alguém enfermo no nosso meio, no teu nome eu excomungo esta enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu fiquei ali um pouco... Fiquei inspirado ali. Deus abençoe o pastor Cício, Chegou bem na viagem. Mas eu fiquei ali meditando nessa questão de Zaqueu, E foi muito bom, me deu uma inspiração. Me deu uma inspiração até para uma mensagem. As coisas simples, às vezes nós queremos, nós queremos um professor, um doutor, um intelecto, às vezes para falar com a gente, mas Deus sempre usou as coisas simples. Sempre Deus usou as coisas simples. Deixa eu ver. Eu marquei uma outra passagem aqui. Que diz assim, Lamentações capítulo 3, diz: bom é ter esperança e aguardar
em silêncio a salvação do Senhor. Que passagem bonita, né? Bom é aguardar em silêncio. Deus abençoe, irmão Valdeci. Bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Sabe? Deus quer falar com você, mas você está fazendo muito barulho. Deus quer falar com você no silêncio. Mas nós estamos fazendo muito barulho. Elias estava lá na caverna e de repente veio um redemoinho, uma ventania, e ali não estava Deus. Veio um terremoto e ali também não estava Deus. Veio um fogo e também ali não estava Deus. Mas veio um silêncio. Houve um silêncio e houve um cio. E ali estava Deus. Então Deus quer falar com você, mas quer falar conosco, mas nós estamos fazendo muito barulho. Nós estamos falando demais. Ou escutando coisas demais. E eu gostaria de, em uma meditação bem rápida, falar de um Deus em silêncio. Às vezes você ora e não vem resposta, e só ouve silêncio. Tem até o hino de silêncio ouve lá no jardim. Eu creio que tudo ali foi silenciado mesmo no jardim. Porque tinha alguém no jardim que queria falar. Só que ele não queria falar como qualquer um homem fala. Então, tudo ali, naquela noite, os sapos, morcegos, as feras da noite, os insetos da noite, tudo ficou em silêncio, porque tinha alguém ali que queria falar com Deus. E eu fiquei meditando sobre isso. Tem até um outro hino que diz: há momento que Deus se cala e não ouça a sua voz, Deixa eu tomar umas mensagens aqui para nós meditarmos. Tá. Uma certa vez, uma irmã me fez uma pergunta. E eu até gostaria que ela tivesse aqui esta noite. Na mensagem, a semente não herdará com a palha, ele diz, 86, tantas vezes as pessoas se compadecem. E eu li um livro não faz muito tempo sobre o Deus silencioso, apresentado por algum desses modernos filósofos, que tenta afastar você de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus e o plano de Deus, você pode ser facilmente abalado.
Mas quando você vê o plano de Deus, o seu programa, então pela fé você sabe que é Deus. E Deus se identificando, fazendo justamente o que ele fez em outros tempos, andando provando. Então veja bem, quantos livros, filmes, agora mesmo está havendo uma polêmica, estão lançando um filme agora, esses dias, no cinema, A Arca, né? Falando sobre Noé. E os muçulmanos já caíram em cima. Tá? Porque não está de acordo a história de Noé, segundo esse filme. Os muçulmanos dizem que não está de acordo com o que eles creem. Então já foi proibido em 3 países, entendendo? Aonde aquela nação é muçulmana. E eu fico às vezes pensando, olhando sobre essas coisas, né? As pessoas vêm e diz tantas coisas contra Deus, tá? E ninguém diz nada. Mas diga algo contra a fé muçulmana e você será aniquilado. Tá? Fale de Alá perto de um muçulmano que você vai para os ares. Tá? E as pessoas dizem tanta coisas terríveis. Tá? Outro dia eu estava em um local, eu creio que era num escritório, e tinha uma revista, uma dessas revistas famosas do país, e tinha uma organização de homossexual ali da Bahia, e aquele imundo, filho de Satanás 7 vezes, dizia que Jesus Cristo gostava de homem. E que Davi tinha um caso com Jonas. E ninguém diz nada. Sabe? Ninguém diz nada. Você vê que tipo de pessoas, de espírito essas pessoas têm. Então essas pessoas, com suas filosofias, tá? Eles tentam apresentar para o povo, tá? Um Deus que se cala, um Deus que fica em silêncio, quando as coisas estão tudo dando o contrário para aqueles que eles seguem. Na página, no parágrafo 123, aliás, ele diz: algumas pessoas, esses críticos, que eu disse haver escrito, no decorrer de todas as eras, aqueles mártires, coitados, eles morreram, aqueles cristãos, e Deus sentado no céu como se ele nem estivesse preocupado. Tá? O irmão Brena leu esse livro, O Silêncio de Deus. Ora, coitado desse homem analfabeto, olha o que o profeta disse. O homem, um filósofo, o irmão Brena chama ele de analfabeto, cego. Coitado deste homem analfabeto, cego espiritual. Se ao menos seus olhos estivessem abertos, não sabe você que a semente tem que jazer na terra para morrer e apodrecer antes que possa produzir novamente? Nós estamos aqui porque nossos irmãos, nossos pais
lá eles morreram pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas um dia deste, nós todos estaremos em um lugar aonde não tem mais silêncio. Eu sei que às vezes é difícil, você ora e não ouve a sua voz, mas Ele está simplesmente lhe moldando, tá? Ele está simplesmente lhe aperfeiçoando, tá? Na mensagem obra-prima, ele diz: os críticos escreveram o livro que o Deus silencioso deixava criancinhas serem mortas, e mortas por leões, e queimava, e os gladiadores martirizavam os cristãos, e os queimavam em estaca. Se aqueles homens somente tivessem entendimento espiritual, ele saberia que aquele trigo tem que apodrecer na terra, mas ele brotou novamente, não a semelhança em que desceu. Ele desceu à semelhança de um grão de trigo, mas quando saiu, tinha algumas folhas, como o trigo jovem que brota. Finalmente ele cresceu de lutério a zuígle, e assim sucessivamente. E finalmente veio a uma bola. Ele se transformou nos dias de Esdras. Parecia um pouquinho mais com o trigo, e mais com ele do que as folhas parecia. Estava voltando a si novamente. Então nós verificamos que brotou um grão. Parecia quase igual ao verdadeiro. E se você somente se abaixasse e puxasse a casca para trás, você descobriria: o primeiro grão de trigo não tem grão nele, de modo algum. É uma casca, uma folha. Senhor, o grande reavivamento pentecostal que saiu, teve de ser daquela maneira, Senhor, para proteger o trigo quando de fato vier. Não teria havido lugar algum a que ele. Agora, Pai, nós sabemos que tomamos todas as coisas pela natureza, porque Tu formaste a natureza, Tu redimiste a terra, da maneira que Tu o batizaste nos dias de Noé, após sua pregação. Tu derramaste o sangue do Filho sobre a terra para santificá-lo, para Ti mesmo. E na grande era por vir, na renovação, Tu irás queimá-lo com fogo, para remover pelo fogo todas as coisas mundanas, como Tu fazes aos cristãos. Tu os salvas, e o batiza, e o santifica. Então renova o mundo para fora dele. Então renovas o mundo para fora dele, e o reclama então como teu, ao colocar o Espírito Santo nele. Nós sabemos que esse trigo passou pelo mesmo processo. Toda a natureza opera de modo idêntico. Agora, Senhor, quando vemos a casca agora se afastando do grão, tornando-se mudana, ó Deus, concede que esses grãos vão. A casca tem de se afastar, de modo que o grão possa se pôr na presença do Filho. Eu ouço a vinda da combinada, máquina combinada de ceifar, debulhando. Senhor, não demorará muito, e então o grande elevador a levará a tua noiva à glória na presença de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então escute bem. Deus pode estar em silêncio, mas Ele está trabalhando.
Tá? Deus está trabalhando. Deus está santificando. Né? O pastor Antônio Ferreira, né? O pastor Antônio, ele diz assim: eu esperei 10 anos. Tá? E Deus em silêncio. Tem Abraão 25 anos. E Deus estava em silêncio. Mas ele estava trabalhando. O problema é que Deus quer trabalhar com nós em silêncio, mas nós queremos fazer barulho. E Deus não opera no barulho. Tá? Veio a ventania. Veio a ventania. E Deus não estava lá. Veio o terremoto de Lutério. Deus não estava lá. Veio o fogo de Wesley. Deus não estava lá. Tá? Deixa eu ver. Voltar aqui um pouquinho. Veio a ventania de Lutério. Deus não estava lá. Veio o terremoto de Wesley. Deus não estava lá. Veio o fogo pentecostal. Deus não estava lá. Veio o silêncio, a mensagem da hora, e Deus está aí. Deus trabalhando em silêncio. Tá? Há momento que ele se cala e você não ouça a sua voz, mas permaneça firme. Saiba que ele está trabalhando por você. Ele está trabalhando por mim e por você. Não desista. Tá? No silêncio Deus trabalha. Tá? Ó, quão bom é esperar a salvação em silêncio. Amém? É por isso que escreve nos livros hoje: onde está esse Deus silencioso que pode ficar parado e ver? Ver criancinhas assassinadas, e mulheres despedaçadas por leões, e ficar sentada nos céus, e não dizer nada sobre isso? Ele não conhece a palavra. Aquele grão de trigo tem que cair na terra. Como poderia um Deus justo ficar parado e ver seus próprios filhos morrer e cuspirem nele? E assim por diante. Mas foi conforme a palavra. Teve que acontecer. E é assim. E assim é até esta hora. Tá? E Deus não muda seus planos. Deus não muda seus planos. Todas as vezes que mártires, que homens e mulheres eram despedaçadas por fé no amor do Filho de Deus. O irmão Breno até fala sobre uma certa reunião de demônios com Satanás, quando eles viram que os demônios, Satanás, viram que não adiantava matar os cristãos, cortar no meio, queimá-lo. Quanto mais eles faziam isso, tá? Mais cristão aparecia, mais cristão nascia, porque a semente cai, e a semente tem que brotar, e aquilo que caiu tem que vir novamente. Então mais cristão vinha, mais cristão. Você veja bem, a mensagem, ela está em quase todo mundo hoje. Aonde ela entra, mais cristão nasce. Mata cristão, mais cristão nasce. Tá? Então veja bem. Eles disseram: não temos conseguido. Quanto mais fazemos das mais terríveis mortes. E o que nos deixa, os demônios diziam, o que nos deixam perturbados
é porque o Deus dele está em silêncio. E os críticos olham e dizem: como pode esse Deus de silêncio estar vendo tudo isso? Deus com todo o poder. E não faz nada por eles. Sim, Deus está fazendo. Aliás, ele já fez. O problema é que nós não vemos o silêncio de Deus. Nós olhamos muito para o barulho, mas nós não olhamos para o silêncio de Deus. Você sabe de uma coisa? Você não ouve o silêncio de Deus. Isso é o problema da igreja. Como é que se ouve silêncio? Tem que ouvir silêncio. Ouça o silêncio de Deus. Então os demônios dizem: não adianta. O Deus deles está em silêncio. Não fala nada para eles. Quanto mais nós colocamos eles na guilhotina, mais deles aparece. É porque aqueles crentes, eles estavam ouvindo o silêncio de Deus. Às vezes você tem pedido por um filho, por uma filha, e você não ouve, e você quer ouvir a voz dele, mas eu te adianto uma coisa: ouça o silêncio de Deus. Ouça esse silêncio. Jovem, ouça o silêncio de Deus. Esposa, você também já ficou em silêncio com Deus? Hã? E quando você fica em silêncio com Deus, no seu coração, você passa a ouvir o seu silêncio. Eu não entendo essas coisas, me deixa assim um pouco doido. Como pode ouvir um silêncio? Mas ele disse, o irmão Breno pregou, se bem fala uma mensagem, ele fala: olhando para o invisível. Como é que você olha para o invisível? Da mesma forma que eu ouço o silêncio. A fé é uma loucura. E aquele povo tinha loucura pelo silêncio de Deus. Quanto mais Deus não respondia a eles em palavras, eles enlouqueciam por ouvir o silêncio. Eles continuavam marchando. Tá? Escuta bem. O irmão Breno disse que chegou os anjos no céu e disse: Senhor, houve uma reunião agora há pouco. Aí, o que é? Olha, sabe aqueles 3 filhos teus? Sim. Estão lá? Sim. O senhor sabe o que vai acontecer com ele? Não. Eles vão ser colocados agora mesmo numa fornalha de fogo. Senhor. E eles esquentaram, aqueceram aquela fornalha 7 vezes. E o Senhor não vai fazer nada? Não. Mas Senhor, eles vão... Não. E aparece um anjo: Senhor, eu sou o anjo de uma tempestade, eu apago todo aquele fogo. Eu vou lá agora, Senhor, é teus filhos. Não. Deixa eles entrarem. Eu gosto do irmão Breno. O irmão Breno, ele dá uma entrada tão grande assim nas coisas de Deus. Não. Pode deixar eles entrarem. Mas Senhor, eles estão orando a Ti, Senhor. E o Senhor não tem respondido. Sim. Deixa eles entrarem. Deus não mandou nenhum anjo para defendê-lo. Mas quando o rei olhou, existiu o 4º homem ali dentro. Agora eu fico assim olhando para aqueles 3 amigos. E aquele ser soberano estava dentro daquela fornalha de fogo, junto com eles, e não deu uma palavra com eles. Uma palavra. Continuou em silêncio. Senhor,
O Senhor pode olhar para a terra agora? Sim, o que é? Lembra daquele mancebo Daniel? Que se separava de todas as coisas do mundo? Sim. O Senhor não sabe de uma coisa. Fizeram uma com ele. Vão lançar ele dentro de uma cova de leões. Os leões estão com 7 dias que não comem. Estão famintos, Senhor. Sim. O Senhor quer que a gente vá lá? Não. Mas, Senhor, eles vão matar o Daniel, Senhor. Tá, deixa ele entrar. Hã? Ô irmãos, eu sei que isso é uma loucura. Se nós não andarmos no silêncio de Deus, nós não venceremos. O segredo é andar no silêncio de Deus. Quando não sai nada, mas ande no silêncio. Ouça o silêncio dele. Você clama, você fala, você se desespera. Não adianta. Fique com o seu silêncio. Fique no silêncio do Senhor. Tá? Ele estará contigo. Tá? Ele disse: eu estarei contigo todos os dias. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que nós não ouvimos o seu silêncio? Por que você não vence? Porque você não ouça o silêncio de Deus? Tá? Os nossos pais apostólicos ouviram o silêncio de Deus e permaneceram. Tá? Senhor, tu não sabe de uma coisa. Lembra do amado João? Sim, sim. Fizeram uma com ele agora. O que é? Esquentar a caldeira lá, uma caldeira de óleo 7 vezes mais, Senhor. Vão lançar ele dentro. O Senhor quer que eu vá lá com uma tempestade de gelo e congelo tudo? Não, não, deixa jogar ele lá dentro. Veja o silêncio de Deus quando a cabeça de Paulo estava sendo cortada. Mas ele ouviu a voz de silêncio de Deus. Deus tinha prometido a ele uma coroa. Deus prometeu uma coroa a cada um de nós. Hã? Entende isso? Agora nós não queremos ouvir o Deus silencioso. Nós queremos ouvir um Deus de barulho. Tá? Um Deus de agitação. Ele não estava lá no terremoto. Ele não estava lá na ventania. Tá? Ele não estava lá no fogo. Ele estava num silêncio. E nesse silêncio, o profeta pôde ouvir a voz de Deus. Amém? Deixa eu só continuar aqui um pouquinho. Mas ali estava João. Eu gosto de olhar. Agora aquilo ali eu olho, eu vejo assim, fortemente, né? João, quando colocaram João lá dentro da caldeira, aquilo ali eu vejo. Tá? Eu não sei se você entende, mas aquilo ali eu vejo. João, me arruma aí um sabonete aí. Passava assim, entendendo? Entenderam? Estava lá e dava mais outro mergulho. Disse: olha, esquenta mais um pouquinho aí, que estou achando muito fria aqui essa caldeira de vocês. Tá? Eu posso ver isso. Entende? Ah, me dá a escova de dente aí, eu quero escovar meus dentes com essa água aqui que é tão boa. Tá? Isso eu posso ver isso. Entende? Hã? O nosso Deus está vivo. Quão bom é que nós aguardamos ou esperamos a salvação em silêncio. Silêncio. Senhor, é teu filho amado, Senhor, vão prender ele, vão crucificar, vão matar, manda uma legião de anjos. Não, deixa ele ir. A semente tem que cair na terra. Tá? Se nós formos olhar pelos olhos naturais,
nós não estaríamos aqui esta noite. Tá? Ele diz, na era de Pérgamo, já vou terminar para fazer o culto de ceia. Mas o diabo não está contente. Ele não conseguiu ainda a adoração de si mesmo, exceto de uma maneira indireta. Por isso, ele leva as pessoas para mais longe da verdade ainda, através de seus mistérios. Ele revela às pessoas que, uma vez que o grande Deus e Pai invisível não se envolve nos negócios dos homens, né? Deus não se envolve no negócio de homens. E o diabo sabe disso. Por isso que os crentes estão cada vez mais ricos, tá? Porque Deus não se envolve em negócio de homens. Você olha para as denominações, mas nós falamos esta manhã quem é o precursor das denominações: Judas Iscariote. Tá? Uma denominação jamais foi criada por Deus. Denominação foi criada pelo diabo. Tá? Por isso, as pessoas que estão dentro das denominações, daquele sistema, tá? São boas pessoas. Tá? Como diz assim, ninguém vai a uma igreja para querer ser mal. Tá? Seja ela qual for, qual seja a denominação, para querer ser mal. As pessoas vão ali atrás de um refúgio, atrás de algo para a sua vida. Mas o sistema, aquele espírito de Judas no meio, envolve aquelas pessoas. Tá? E como Deus não se envolve em negócios de homens, tá? O diabo leva aquelas pessoas, engana aquelas pessoas de uma maneira, porque Deus está em silêncio, de uma maneira que, em vez das pessoas acharem que estão adorando a Deus, estão adorando o diabo. O grande Deus e Pai invisível não envolve nos negócios dos homens, mas permanece em silêncio relativamente a eles. Segue-se então que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Realmente isso significa ignorá-lo, tanto quanto possível, se não totalmente. Esta doutrina espalhou-se ao redor do mundo também. E hoje mesmo, ainda pode-se ver que os templos aos grandes criadores, Deus silenciosos, são notadamente poucos em números. Eu não sei como você conseguiria adorar, permanecer com Deus, que todas as vezes que você o pergunta, ele não responde. Como você adoraria ele? Sabe? Porque às vezes eu vejo aqui mesmo. Não vou longe não. Deus tem respondido a irmãos, a irmãs. Respondido. Tá? Veja só uma coisa. Dá uma olhada para quem você era ontem. E olha para quem você é hoje. Mas mesmo assim, muitos de nós, sabe? Mesmo assim, muitos de nós, Deus trabalhando com você, falando com você, ainda viramos as costas para Ele? Agora imagine quando Deus está completamente em silêncio para com você. Você adoraria Ele? Quando Ele estivesse completamente em silêncio? Quando tudo estivesse dando errado, continuaria adorando a Ele? Quando todo se levanta contra você? Marido, filho, pai, mãe.
no trabalho, na escola. Hein? Porque a mocinha usa uma saia longa e na escola ela recebe arrazoamento por causa das suas vestes. E você ora a Deus e Deus não responde. Tempo de colheita. Você já notou que no tempo de colheita, embora haja uma verdadeira aceleração no amadurecimento, há uma consequente desaceleração no crescimento, até não mais haver crescimento. Não é exatamente isso que estamos vendo agora. A falsa vinha está perdendo multidões para os comunistas e outros tipos diversos de crença. Seus números não estão crescendo como ela gostaria que pensássemos. O seu domínio sobre as pessoas não é o que costumava ser. Em tantos casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. As igrejas é um clube. Você vai em alguns tabernáculos, você vê aquelas irmãs com aquelas roupas granfina, sapato dessa altura aqui, sapato alto, se requebrando, lábios pintados, sobrancelha é tão fina, sabe? Uma maquiagemzinha ali disfarçada, um batonzinho disfarçado, umas unhazinhas pintadas disfarçadas. As igrejas, tá? Os tabernáculos, principalmente esses tabernáculos ricos. Você veja bem, uma irmã que congrega conosco, a filha do pastor, que é um pastor rico, lá no sul, não recusou lavar os pés da irmã, que a irmã é uma senhora humilde. Entende? Entende isso? Será que aqui também já não houve isso? Entre vocês, que as mulheres são cheias de coisa pelas costas. Tá? As mulheres é igual a camelo, cheio de caroço pelas costas. Cheio de orgulho. Irmão mesmo. Tá? Se passar, não falar. Entende? Será, meu Deus do céu? Tenha misericórdia de nossas vidas. Tá? Mas lembra de uma coisa do Deus silencioso. Tantos casos, o ir à igreja é apenas uma exibição. E a verdadeira vinha, o que dizer dela? Ela está crescendo. Onde estão esses vastos números que continuam vindo aos avivamentos e rompendo as chamadas de altar? Será que eles, na sua maioria, não estão meramente emocionados em sua aproximação? Ou desejoso de algo físico, em vez de desejar o que é verdadeiramente espiritual? Que coisa, hein? Que profeta, hein, meu irmão? Emocionados em sua aproximação? Ou desejosos de algo físico? De uma namorada? De um namorado? Entende isso? Que coisa, hein? Ou desejoso de algo físico, em vez de desejar o que é verdadeiramente espiritual? Será que esta era não é como o dia em que Noé entrou na arca? Será?
e a porta foi fechada. Contudo, Deus tardou o juízo 7 dias. Nenhum só foi literalmente convertido a Deus naqueles dias silencioso. Nenhum só. A não ser a família de Noé. Será que nós não estamos vivendo nesse mesmo dia? Nesta mesma hora? Será se... É que foi mesmo nós viemos aqui hoje? Hã? Será se isso aqui é simplesmente eu vim aqui, ou aí mesmo em Novo Hamburgo, onde você está ouvindo, é chegar aí, colocar o traseiro em uma cadeira, e ouvir cântico, e ouvir uma palavra, e ir para casa como se nada estivesse acontecendo? Noé pregou 120 anos, e nenhum só convertido entrou. Deus abençoe, Darley. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Então, nós viemos mesmo para quê? Eu quero pedir mais uma vez a vocês. Quando terminar o culto, as mães se mandam lá para fora e deixam os filhos, sabe? E às vezes eu até tenho visto querer correr aqui dentro. Até os filhos dos diáconos também. Tá? Interessante que todos receberam os selos, cada família. Mas parece que não há uma mudança. Nós não tememos ao Deus silencioso. Tá? Nós não tememos. Você continua fazendo algo errado e o Deus silencioso não está fazendo nada. Você não teme isso? Hã? Você deveria temer a isto. Quando você está fazendo algo errado, algo que não condiz com a palavra de Deus, e o Deus silencioso não te corrige. Hã? Você continua fazendo algo errado, e o Deus silencioso nem está nem aí. O irmão Brena disse que é melhor você estar preocupado com isso. Tá? É melhor você estar preocupado com isso. Muito preocupado. Quando você ora e ele não te responde, não se preocupe não. Ele não é surdo. Ele apenas está em silêncio. Ele quer que você ouça o silêncio dele. E quando você ouvir o silêncio de Deus, você vai ver um Deus que é invisível. E você vai falar com aquele que é invisível. Mas quando você está pecando, mentindo, fazendo o que é errado, e esse Deus silencioso não faz nada, o irmão Brana disse, é melhor você estar preocupado. Porque Deus só corrige a quem Ele ama. Então, 1000 vezes, milhões de vezes, Deus prefere ficar em silêncio com o seu filho. Mas quando seu filho erra, Deus não fica em silêncio, não. Lembra-se disso. Quando um filho de Deus erra, Deus não fica em silêncio. Quando Adão caiu, tá? Que os anjos levaram a esse respeito a Deus, Deus disse o quê?
O quê? O que aconteceu? Sei, Senhor, Adão caiu. O quê? Eu mesmo vou lá. E Deus saiu os gritos. Deus saiu estrondando aquele paraíso. Deus saiu estrondando aquelas árvores. Adão! 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 Onde está você, Adão? Meu filho! Aonde está você? Ei, Deus! Aleluia! Aleluia! Ei, irmãos! Deus ficou em silêncio todo o tempo até hoje com Esaú. Mas Deus não ficou em silêncio com o trapaceiro, o ex-trapaceiro Jacó. Saiu expulso da sua casa com medo de morrer pelo seu irmão. Mas Deus não ficou em silêncio com ele. Lá no deserto, ele pôs uma pedra e fez seu travesseiro. E Deus veio uma noite. Eu sei que tu está errado, Jacó, mas tu és meu filho. Eu te amei antes de tu nascer, mas eu aborreci a Jacó, a Esaú. Eu estou em silêncio completamente para teu irmão. Mas sabe de uma coisa, Jacó? Eu sou contigo. Eu sei que tu fez coisa que não é certo, Jacó, mas lembra-se, eu sou teu pai. Você pode estar, eles podem cortar sua cabeça. E o Deus de Abraão fica lá em silêncio. Mas deixa você cair, que o silêncio de Deus é rompido. Aleluia. Todos os anjos vão falar sobre você. Vão chegar a ele. Deixa, faça a coisa errada. Quer experimentar? Eu não digo que tu faça. Mas vai levar uma pisa boa de Deus. Aleluia. Ali você quebra seu silêncio. É quando você desobedece a ele. E você entra na peia. Agora quando você desobedece não acontece nada. Que o silêncio continua. Eu vou parar. Hein? Eu estaria preocupado agora. Sabe? Eu já disse isso aqui e vou repetir. Escuta bem. Quando eu vejo uma filha minha enferma, algo no meu lar, eu corro para o meu cantinho e disse: Senhor, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei, Senhor? Tá? Eu sei muito bem quando é o ódio de Satanás, mas também sei muito bem quando é uma repreensão de Deus. Tá? Vocês entendem isso? Cuidado, irmão. Não sejam ingratos por simplesmente Deus ficar em silêncio. Mas se você é um homem ou uma mulher espiritual, como disse o apóstolo São Paulo, tá? Então, ouça o silêncio de Deus. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé.
Deus abençoe aos internautas de Cachoeirinha, Novo Hamburgo. Deus continue abençoando. E irmão Afrânio também pede a Deus, tenha misericórdia do seu pai, Deus liberte ele, no nome do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos. Agora com nossas cabeças inclinadas, nosso coração inclinado também. O irmão Brena disse: amigo, perdoe-me pela maneira que retalho a minha mensagem. Eu rogo a Deus simplesmente que Ele mostre o que eu quero dizer. Agora, se eu não quero ninguém olhando, somente mantendo a cabeça inclinada. Eu não, aonde quer que você esteja, se você tem certeza que sua vida... Agora veja, cada um daqueles processos, o que eles fizeram, entraram numa organização. O que isso fez? O espírito partiu para outro. Então logo, Lutero se organizou e entrou direto em Hélice. O Hélice se organizou e entrou direto em Pentecoste. Pentecoste se organizou. Para onde ele está indo? Do mesmo modo que a coluna de fogo mantém se movendo. Mas amigo, o trigo ainda está se movendo adiante. Nós tivemos um dos maiores reavivamentos. E ele tem durado por mais tempo. A história mostra que um avivamento só dura cerca de 3 anos. E esse tem estado por 15 anos. Ou mais. Grandes campanhas de cura. Mas esfriou agora. Veja, todo avivamento sempre produz uma organização depois disso. Porque não houve um pequeno grupo de irmãos que começou aqui em algum lugar chamado Chuva Seróide. Eles não chegaram a parte alguma. Se desfizeram, porque é a era do trigo, amigo. E o trigo, há um ministério na terra que é exatamente igual ao que começou na terra lá no princípio. Uma verdadeira experiência pentecostal. Aleluia. Então esta mensagem ela vem lá do princípio. E se essa mensagem ela vem lá do princípio, então há um Deus silencioso se movendo. Estava pensando no princípio. Havia o Espírito se movendo sobre as águas. Apenas em silêncio. Apenas em silêncio. Se você tão somente puder ouvir o silêncio de Deus, tu é um bem-aventurado. Tu é uma bem-aventurada. É assim que você olha para o Deus invisível. Deus invisível, sentado em simplicidade. Você pode ver um rei, um criador dos céus e da terra, simplesmente montado no jumentinho. Você pode ver um rei, o Deus criador de tudo que há, deitado, chorando numa manjedoura, com fome, os mosquitos lhe tocando. Você pode ver esse Deus. Aleluia. Isso pode ser loucura, pode parecer loucura. Mas lembre, esse é o Deus silencioso. Quando Joquebede pega o pequeno Moisés e põe ali dentro daquela arca e lança no rio. Oh Deus! E ali sai descendo naquele rio, aonde os crocodilos dão 9 metros de comprimento. Era uma pequena refeição, um café da manhã para eles.
E o Deus silencioso estava lá no céu. E os anjos, vamos defender. Não, não. Deixa aí até o final. Você pode ver? Noé dentro daquela grande arca. E as ondas de 15 metros de altura. Tempestade, raios cortando o céu. O diabo jogando tempestade naquela arca para destruir. E Deus no céu, em silêncio, olhando aquela família, dando aquele passeio no oceano. E não fazer nada para acalmar aquelas águas. Aleluia. Aleluia. Lembra-se, meu irmão, minha irmã, quando Pedro caiu, quer dizer, negou a Jesus, um filho de Deus. Eu não sei com quantos já aconteceu coisas parecidas, mas o que eu vou dizer agora você vai me entender. Às vezes você caiu, eu não sei. Alguma coisa você fez lá fora e pessoas olhou para você e diz para você, se nunca ter lhe visto, disse, olha, aqui não é teu lugar. Quando um filho de Deus cai, meu irmão, nenhum galo aguenta. Até o galo gritou 3 vezes. Pedro, 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 Pedro. E ali ele não aguentou. Ele viu que era o silêncio de Deus falando com ele. Oh, meu irmão, como é bom ouvir o silêncio de Deus. O irmão Brana disse, eu vou para os rios, eu vou ouvir as águas cantando, eu vou ouvir os pássaros, eu vou ouvir o barulho das folhas, quer dizer, eu vou ouvir o silêncio de Deus. Oh Deus, nós estamos aqui esta noite, Senhor, baseado, alicerçado simplesmente no teu silêncio. Se há algo, Senhor, nos corações, e que eles desejam confessar a Ti, ó Deus, que eles façam isso agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, e eles venham, Senhor, ó Deus, com verdade em seus corações, ó Deus, temendo e tremendo o Teu silêncio, venha e tome da ceia. Ó Deus, amado e querido, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo eu te peço e te agradeço, crendo que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.